a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por Jesus Cristo que veio a esse mundo, por Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem é o motivo de reunirmos para louvarmos e adorarmos o Seu nome. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor tenha recebido o nosso louvor e fale conosco através da Tua palavra. Nós carecemos e necessitamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus. Você pode sentar-se. Amém. Você está feliz com Jesus nessa noite? Você está bem? Amém? Está vendo que a iluminação está mexendo bastante aqui, acende, apaga. Fique despreocupado, estamos reorganizando, estamos melhorando, não está sendo falha. São testes para o que nós vamos ter no próximo domingo da cantata, vai ser um momento muito especial. Então fique tranquilo se a luz mexer, se a luz apagar, é uma questão de ajuste que estamos fazendo. Nessa noite eu quero convidar você para continuarmos dentro dessa nossa série caminhando com os personagens do Natal. E eu quero falar a respeito da perseverança de Ana. E o texto que eu vou ler está em Lucas, capítulo 2, do verso 36 até o verso de número 34. E a palavra nos diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Nós vamos falar nessa noite a respeito da perseverança de Ana. Cada culto nós estamos falando de um personagem, estamos falando de algo que ministra e fala aos nossos corações. E nessa noite nós queremos meditar sobre isso. Eu quero que você faça essa reflexão e pense o que é perseverança para você. Como que você entende perseverança? Como que você persevera na caminhada? Talvez você possa responder: pastor, quando eu penso em perseverança, eu penso em insistir, em permanecer firme em algo que eu estou procurando, algo que eu estou buscando. Pastor, quando eu penso em perseverança, eu estou imaginando em persistir, continuar firme num propósito, continuar firme num sonho, é ser constante num projeto de vida. Talvez você esteja perseverando na sua vida, esperando uma direção de algo que você quer realizar, como por exemplo um sonho. Talvez você tenha um sonho no seu coração e você tenha sido perseverante esperando que esse sonho aconteça. E a Bíblia nos ensina que ser perseverante é permanecer firme aos mandamentos de Deus, mesmo que surjam dificuldades. É permanecermos firmes aos mandamentos do Senhor, mesmo que as tentações se levantem na caminhada. A perseverança, ela é um segredo na nossa caminhada com Deus. Estarmos andando com o Senhor, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar várias passagens que tratam deste tema. Eu posso citar algumas aqui, como Romanos, capítulo 3, verso 5, que diz que a tribulação produz perseverança. Nós também encontramos no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou nós podemos olhar em Tiago, capítulo 1, verso 3, que diz: sabemos que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Mas como corremos? Como produzimos a perseverança? E quando nós olhamos para Ana, para essa história aqui especificamente, quando olhamos para a sua vida, nós percebemos, encontramos isso. Olhamos para ela e nós vamos ler nesse texto e perceber quem era essa mulher, o que ela fazia, como veio parar ali. Talvez olhando o texto, pastor, o senhor fala dessas perguntas e o texto já esclarece, ou seja, o texto deixa óbvio as respostas a essas perguntas: quem, o que e como. Isso fica muito claro.
Mas eu lhe convido a olhar com mais profundidade. Olhar para essa mulher que está aqui descrita como uma profetisa. Olhar para essa mulher que nós temos a informação que o nome dela é Ana, que ela é filha de Fanuel, que ela vem da tribo de Asser. Temos a informação que ela já era idosa, especificamente estava com 84 anos. O texto nos esclarece e diz para nós que ela viveu 7 anos com o seu marido, mas agora era uma mulher viúva e que ela não deixava o templo. E esse não deixar o templo era estar ali em oração e em jejum o tempo todo. E talvez a gente possa até dizer, aqui eu já tenho todas as informações. Aqui eu já sei quem Ana é, eu já sei o que ela faz, eu sei porque ela está naquele lugar. E quando nós olhamos e procuramos saber um pouco mais de Ana, nós vamos ver que o único momento que ela é citada na palavra, a única vez que ela é citada, ou que encontramos os relatos do Evangelho, é aqui em Lucas. Lucas cita, Lucas fala a respeito dela. Nós não vamos encontrar mais informações a seu respeito. Quando a gente vai estudar o texto, vai aprofundar o texto, buscar informações de comentaristas que falem sobre isso, nós vamos ver que também eles não falam muitas coisas a mais do que nós já sabemos. Eu fiquei meditando, por que nós não temos tanta informação? Por que nós não sabemos muito mais do que nós já temos aqui? E para mim o motivo de não sabermos mais é que o que precisava ser dito e escrito já foi feito. Lucas deixou as informações necessárias para que entendêssemos quem foi essa mulher, quem foi Ana. E quando nós falamos sobre a perseverança, eu quero destacar como primeiro ponto, é que Ana foi aquela que sabe quem é seu Deus. Ana foi a mulher perseverante que sabia quem era o seu Deus. Eu estava ouvindo um podcast até que foi indicado pelo Tirso e achei muito bom. E aí nesse podcast falou de uma questão de sabermos, sabermos a teoria e de sabermos na prática. Falava de um filme muito antigo. Pessoas talvez da minha faixa de idade vão lembrar desse filme que se chama O Gênio Indomável. Não sei se você já assistiu esse filme. Os jovens já me olharam meio assim, que filme é esse? Ele é antigo. Mas é um filme interessante que conta a história de um rapaz que sabe tudo, ele é muito inteligente, ele tem uma mente brilhante, ele sabe todas as coisas e ninguém consegue acessá-lo e falar ao seu coração das coisas que ele precisa saber. Mas chega um momento que ele está com outro personagem que é um psicólogo e eles sentam num banco, e quando eles estão sentados naquele banco, o psicólogo fala para ele assim: olha, você sabe todas as coisas, você tem a teoria, você tem o conhecimento geográfico, se eu perguntar sobre a história tal, sobre física, sobre química, sobre filosofia, tudo isso você tem essa teoria, mas a questão é que você sabe talvez, por exemplo, do amor, sobre a teoria, mas você não conhece o amor porque você nunca experimentou na prática. E eu estou dando esse exemplo porque muitas vezes as pessoas acreditam que sabem quem é Deus, mas talvez elas tenham um relacionamento com Deus, que elas conhecem a teoria sobre Deus, que elas tenham ouvido falar a respeito de Deus, aprenderam uma doutrina sobre Deus, conheceram histórias que falaram para ela a respeito de Deus, mas o quanto que ela conhece Deus dessa forma, na prática. Como disse Joel, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. É conhecer a Deus dessa forma. E quando nós olhamos para Ana aqui, nesse contexto, nós vamos aprender que na perseverança, ela aprendeu e ela sabe quem é seu Deus. E o que nós vemos da história é que ela conheceu Deus, provavelmente, dessa forma como eu estou falando, na dor. E não foi uma dor qualquer, mas a dor da perda. A dor aqui especificamente, a dor do luto. A dor que é capaz de roubar sonhos e frustrar expectativas. Foi neste lugar, nesta caminhada, neste andar com Deus, que ela foi conhecendo o Senhor de maneira mais profunda. Uma mulher casada há pouco tempo, uma mulher com tantos sonhos que se foram quando essa dor chegou. Será que nós entendemos que dor é essa? Talvez você possa até entender que dor é essa. E o que fazemos quando nós passamos por uma dor semelhante a essa?
como nós lidamos, ou melhor, como que nós nos relacionamos com Deus diante disso. Porque este tipo de dor pode fazer duas coisas em nós. A primeira coisa, pode nos tornar duros, pode nos tornar amargurados. Talvez a gente possa ir por esse caminho que enche o nosso coração de ressentimento e rebeldia, e aí esses sentimentos nós colocamos ou tentamos colar em pessoas e situações e geramos esse ressentimento, quando na verdade a dureza, a amargura, o ressentimento, a rebeldia nossa é de um caminho que nos levou a tudo isso contra Deus. E quando nós vamos por esse caminho, nós vamos nos afastando, nós vamos abandonando a fé, vamos ficando longe do Senhor. Agora há um outro caminho que nós podemos seguir, e esse caminho pode nos tornar mais bondosos. Esse caminho pode transformar e nos fazer mais suaves, mais solidários nessa caminhada. Vai fazer até com que nós possamos lançar as raízes mais profundas da nossa fé e confiar de que o Senhor está no controle de todas as nossas situações, mesmo quando passamos por dores, mesmo quando passamos por tempestades, mesmo quando passamos por momentos difíceis. E sabe por que isso pode acontecer? Porque vai depender de quem Deus é para nós nessa hora. Porque no meio de uma dor, no meio de uma dificuldade, de uma luta que a gente está passando, talvez a gente possa se aproximar do Senhor, é o caminho que a gente escolheu. Chegar perto dEle, andar com Ele, colocar diante dEle todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, as nossas tristezas, nos entregar nos braços do Pai. E se a gente fizer isso, se Deus é como um pai, no meio das fortes tempestades da vida, nós nos sentiremos seguros com Ele. Então nós vamos nos aproximar, nós vamos andar lado a lado com o Senhor. Ou, se você vê Deus de outra forma, se Deus não é isso para você, talvez você se afaste, talvez você se distancie, talvez você fique mais longe do Senhor do que devia. E se vemos Deus assim, Deus se torna um tirano para nós. Isso gera ressentimento em nossos corações. Pensava nisso, lembrava dos momentos mais difíceis da minha vida que eu já passei. O que nós fazemos no meio da dor? O que nós fazemos quando nós estamos passando? E talvez você já tenha vivido um momento assim, ou talvez você esteja vivendo um momento assim. O que nós fazemos nessa hora? E eu lembro que quando eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida, Deus colocou um louvor no meu lábio. Um louvor que talvez você conheça, você já tenha ouvido, talvez você tenha na sua playlist, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Amados, nós sabemos quem Deus é quando nós escolhemos no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das adversidades da vida que surgem no dia a dia, nas batalhas que nós passamos, no que nós escolhemos, o que nós vamos fazer naquele momento. Nós vamos andar pertinho do Senhor, ou nós vamos nos afastar do Senhor. A primeira lição que nós aprendemos com Ana, essa mulher que perseverou, é que ela escolheu se aproximar do Senhor Deus, e por isso ela sabe quem é seu Deus. Ela sabe que pode confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância da sua vida. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui com ela, é de que nós não podemos perder a esperança. Não podemos em nenhum momento deixar que a esperança se vá em nossos corações. Qual seria a atitude esperada para uma mulher casada há 7 anos que perde seu esposo? Possivelmente isso aconteceu quando ela era jovem. Casava-se muito jovem naquela época. Talvez para nós, para nossa cultura, é fácil imaginar que numa situação dessa,
Uma mulher diante dessas circunstâncias voltaria para a casa dos seus pais. Receberia o consolo da sua família, do pai, da mãe, dos irmãos. Ela ficaria nessa situação. Mas naquela cultura, naquele ambiente, naquele tempo, era diferente. Primeira coisa, existia naquela cultura uma lei chamada a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Quando o homem morria e deixava a sua jovem esposa viúva e sem filhos, o irmão do falecido devia se casar com essa viúva e gerar um filho com ela. O primeiro filho que ele gerasse com essa mulher seria considerado herdeiro daquele falecido. Essa era a primeira opção. Mas vamos pensar que esse irmão decidisse que não queria fazer isso. Ele podia também, havia um rito para isso. E esse rito era o ritual dos descalçar os sapatos. Então, se ele tomasse essa atitude de descalçar os sapatos numa cerimônia que era realizada, eu não quero casar com ela, eu estou liberando ela, ela poderia seguir outro rumo. Mas não era algo simples e fácil. Uma das atitudes que ela podia tomar era ficar sob os cuidados da família do seu falecido esposo. E viver ali. Estar ali, nunca mais se envolver com ninguém. Nunca mais ter um relacionamento com ninguém. A outra possibilidade que ela tinha era de ficar sobre a responsabilidade da comunidade religiosa, contando com a misericórdia dos mesmos, com as esmolas, com a proteção, com a ajuda, com as benesses que eles podiam dar. A outra opção que ela tinha aqui, aí sim, era o que talvez na nossa cultura nós entendêssemos como mais prático e fácil: voltar para a casa dos seus pais. E a última opção que eu coloco aqui que ela podia era se dedicar à vida religiosa, espiritual, permanecendo no templo. A decisão de Ana foi dedicar sua vida a Deus, porque era no Senhor que ela decidiu depositar a sua esperança. Foi o Senhor que ela decidiu deixar toda a sua expectativa e confiança de que Deus iria honrar as suas promessas, de que Deus não a desampararia, que as bênçãos prometidas por Ele se concretizariam. E talvez a gente fique pensando, que bênção era essa? Que promessas eram essas que talvez ela estava ali esperando? A promessa era: o Messias virá. Quem ficava no templo, quem decidia ir para o templo, ouvia muito a respeito disso: o Messias virá. O Filho de Deus, o Libertador, o Cristo virá. E a decisão dela de estar no templo, de tudo que nós lemos a respeito dela aqui, era esse o objetivo dela, de estar ali louvando, adorando e buscando ao Senhor todos os dias no templo, com essa expectativa: o Messias virá. Mas muita gente tinha o mesmo anseio. Muitas pessoas tinham a mesma expectativa: o Messias virá. Mas com qual propósito? Com qual significado para cada um? Um dos grupos tinha a expectativa de que esse Messias desceria como um grande paladino celestial. Olha, vai ser assim a vinda do Messias, vai ser assim que ele estará em nosso meio. Outros acreditavam e falavam naquele grupo quando estavam no templo, quando estavam reunidos nas festas, falavam: olha, vai vir sim o Messias, e provavelmente ele vem da linhagem de Davi, e ele vai reviver todas as antigas bênçãos, todas as antigas glórias que nós já vivemos, ouvimos falar que teve quando Davi foi rei sobre o povo de Israel. Tinha uma outra linha de pessoas que tinham essa esperança da vinda do Messias também. E esse grupo que tinha a esperança da vida do Messias dizia assim que o próprio Deus irromperia diretamente na história por meios sobrenaturais. Então cada um pensava de um jeito, cada um tinha uma expectativa da vinda, mas havia os silenciosos da terra. E os silenciosos da terra não tinham sonhos de violência, não tinham sonhos de poder, de exército com estandartes, mas acreditavam em uma vida de oração constante, de silenciosa vigília até que Deus viesse. Havia um pequeno grupo que estava ali, havia um pequeno grupo que Ana se relacionava, um pequeno grupo que Simeão estava participando, e nós ouvimos de manhã a respeito disso.
E esse grupo estava ali dedicando toda a sua vida de forma silenciosa e esperançosa e paciente de que o Messias virá. Você consegue entender porque Ana esperou uma vida inteira por esse momento? A expectativa que estava no seu coração, a esperança que estava sobre si. A idade, meus irmãos, pode levar embora o nosso vigor, pode levar embora as nossas forças, as forças do nosso corpo, mas quando a nossa esperança está no lugar certo, não importam quantos anos passem, nossos corações permanecem cheios de fé, de expectativa. Os nossos sonhos são renovados todas as manhãs. Por isso, Ana manteve-se perseverante. Ela também foi aquela que não se afastou da doce presença do Senhor. Ela não deixou a presença do Senhor, ela permaneceu próximo do Senhor. E essa é uma outra característica que nós aprendemos sobre perseverança. No verso de número 37 diz assim: ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e oração. Fiquei pensando um pouquinho a respeito disso, refletindo sobre essa questão da importância dela não deixar o templo, dela estar perto de Deus. O filósofo diz assim: nós somos aquilo que fazemos. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: se você plantar semente de laranja, não espere que nasça um pé de limão. Se você é casado ou está namorando, noivo, você já deve ter ouvido falar sobre as 5 linguagens do amor. E sabe que mais do que falar que amamos outra pessoa, você precisa demonstrar através da linguagem de amor que comunica isso ao outro, a pessoa. Nós precisamos fazer isso. Eu dou esses exemplos para que quando nós viemos a dizer que nós amamos a Deus, nós possamos refletir isso mais do que palavras, mas tem a ver com a nossa forma com que vivemos. Nós permanecemos unidos com o Senhor o tempo todo, e isso vai refletir na forma como nós vivemos a nossa vida. O fruto que geramos confirma onde estamos conectados. A nossa linguagem de amor revela isso, e nós não nos afastamos do Senhor. Então a expectativa que ela tinha, o desejo que ela tinha, era visto de uma maneira muito clara, porque ela estava no templo o tempo todo orando e buscando a presença do Senhor. Ela tinha uma vida de conexão com Deus todos os dias, em todos os momentos. E aqui a gente precisa entender o significado do templo para aquela época e o que é para nós hoje. O templo é o prédio, mas a presença do Senhor aqui nesse templo está dentro de mim, dentro de você. E quando nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele está presente, não nas paredes, mas em nós, no nosso meio. É assim que Deus se revela. Mas naquele tempo, a revelação clara de Deus era que Deus habitava no templo, no Santo dos Santos. O desejo dela era estar o mais próximo do Senhor. E lembre que ela era de uma tribo chamada tribo de Aser, e essa tribo ficava a 170 quilômetros de Jerusalém. Ela fez uma escolha, e a escolha dela era estar com Deus. Nada mais importa do que estar na presença do Senhor. O objetivo dela não era estar no templo só por estar, não era viver naquele local por contar com a misericórdia do povo, por ela ser viúva. Havia um propósito claro no coração de Ana, e o primeiro propósito era adorar ao Senhor noite e dia. Estar no templo era estar perto do Senhor. Estar no templo era estar ao lado do Senhor. Estar no templo é saber: Deus está neste lugar, e é aqui que eu quero estar, no melhor lugar do mundo, na presença do Senhor. Para fazer isso, ela precisava estar naquele lugar. Para fazer isso, provavelmente ela louvou muitas vezes com o Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Porque entendimento era estar no templo, era estar na presença de Deus. Não só estar, mas adorar ao Senhor.
Também era uma pessoa que orava ao Senhor noite e dia. E aqui nós vemos algo muito importante: orar e adorar. A adoração pública acontece durante a Assembleia dos Santos, é o que nós fazemos aqui todos os domingos. Quando nós começamos a adorar com cânticos de louvor, com orações, quando você expressa o teu louvor levantando as suas mãos, não de forma mecânica, mas em rendição à presença do Senhor, quando você aplaude ao Senhor, louvando a Deus com as suas palmas, quando você diz um glória a Deus, quando você diz um aleluia, é a expressão de adoração pública que acontece na Assembleia dos Santos, mas também tem adoração particular. E a adoração particular acontece no silêncio do nosso quarto. A adoração particular acontece na porta fechada, no momento secreto com Deus. Amados, é muito bom participar de um momento de oração, por exemplo, numa vigília, num acampamento, ter aquele momento tão maravilhoso de percebermos como Deus está presente, como o Senhor está se manifestando aqui. Mas uma frase que me chama a atenção: oram melhor juntos aqueles que oraram primeiro sozinhos. Nada substitui o tempo a sós com Deus em oração. O que ela fazia, o que Ana fazia, era estar na presença em todos os momentos. Momentos com Deus, em adoração e oração, são as horas mais preciosas da nossa vida neste mundo. Guarde isso no seu coração. Este é o momento mais precioso, porque nesses momentos nós somos fortalecidos no Senhor. Nesses momentos nós somos renovados. Quem sabe hoje foi o dia que você chegou aqui cansado, preocupado, ansioso, mas no momento que você louvou, no momento que você adorou, você sentiu o Espírito Santo te renovando, revigorando a sua vida. Nesses momentos de oração que nós estamos ali, é o momento que somos aperfeiçoados diante da nossa fraqueza. Nesses momentos de oração, é o momento em que enche o nosso coração de esperança. Você já pensou quantos anos Ana esperou por isso? Quantos anos ela ficou de joelho buscando ao Senhor, orando em silêncio, no secreto dela, às vezes no grupo, nessa expectativa. O quanto ela foi constante diante de tantas adversidades que surgiram durante décadas que ela ficou ali naquela situação. Quantas vezes, talvez Ana, com Simeão, com aquele pequeno grupo, os silenciosos da terra, conversaram sobre a expectativa da vinda do Messias. Quantas vezes eles ficaram desse jeito e eu fico tentando imaginar como estava o coração deles. Fiquei refletindo e pensando, como que estava o coração deles? Eu não consigo expressar o que eles conversaram, nem o que imaginavam, mas de uma coisa eu tenho certeza e posso afirmar aqui: Ana estava no lugar que deveria estar. Ana estava na doce presença do Senhor. Se algo iria acontecer, se tinha um lugar que ela podia ver o manifestar da graça de Deus, se tinha um lugar que ela ia testemunhar que o Messias viria e ele seria revelado, era naquele lugar, diante do Senhor. Por isso, meu querido e a minha querida, não se afaste deste lugar, da doce presença do Senhor. Para finalizarmos, nós vemos que depois que tem toda essa explicação de quem era ela, qual era a história dela, como que ela viveu dessa forma, o verso 38 fala assim: e chegando naquela hora. Que hora era essa que ela estava chegando? Que momento era esse que ela chegava? E se você voltar versículos do 25 até o verso 35, você vai entender que hora era essa que ela estava chegando. Você vai entender que foi a hora que ela chegou em que Simeão estava compartilhando, ou que Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Creio que foi essa hora que ela chegou. Foi a hora que todos estavam ali e ouviram as palavras de Simeão.
A perseverança de Ana, meus irmãos, ela vai nos inspirar a conhecermos o Senhor face a face. Talvez você esteja esperando há muito tempo que algo aconteça na tua vida, ou na expectativa de que Deus faça um milagre na tua história, talvez na sua família, algo que você já está aguardando há muito tempo, ou algo que está íntimo lá no seu coração. E talvez esse período que você está vivendo seja o período em que Deus quer que você tenha essa experiência de conhecê-lo face a face. A experiência de Ana, a perseverança dela nos ensina a termos um coração esperançoso, a confiarmos no Senhor. Se Ele nos deu uma palavra, se é um projeto para nós, eu creio que é um projeto para cada um aqui, Deus vai fazer com que esse projeto se cumpra. Então tenha esperança, não tenha dúvida dos planos de Deus sobre a tua vida. Ana nos inspira a aprendermos a viver em sua doce presença. Meu querido e minha querida, não importa o tempo que você está vivendo, não importa se você está no alto da montanha, não importa se você está no profundo abismo, não importa se as tempestades são gigantescas ao seu redor, se você estiver debaixo da mão poderosa de Deus, no lugar da sua doce presença, você vai viver a experiência da paz que transcende o entendimento humano. Então aprenda isso com o Senhor. E a atitude de Ana nos desafia nessa noite em que nós estamos aqui, olhando para os personagens de Natal, pensando a respeito desse tema, nesse tempo de Natal, a darmos graças a Deus. O Natal chegou. É tempo de renovarmos as nossas esperanças. A darmos também, a anunciarmos o seu verdadeiro significado. Compartilhe ao mundo. Talvez hajam pessoas que estão distraídas, estão entendendo o Natal apenas como mais uma data festiva, mais um momento comercial, e não é isso. Natal é tempo de nós, como igreja do Senhor, darmos graças a Deus porque chegou esse tempo. E tempo de anunciar o verdadeiro significado. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você neste momento. Quero pedir que o Espírito Santo fortaleça a sua fé e te faça cada dia mais perseverante. Senhor, diante de Ti nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, ó Pai. Senhor, nesta noite, Senhor, nós Te louvamos porque passamos por lutas, passamos por dificuldade. Talvez o ano de 2024 para alguns tenha sido um ano muito difícil, Senhor. Talvez tenha sido um ano, Senhor, que alguns acharam que não iam dar conta, Senhor, que não iam conseguir vencer, não chegariam até aqui, Senhor, porque as batalhas foram intensas, imensas, Senhor. Mas Deus, nós nos inspiramos na Tua palavra, no testemunho de fé, Senhor, dos heróis da fé. E aqui nós olhamos para Ana, que foi perseverante, Senhor. Ana que não perdeu a esperança, Ana que confiou em Ti em todo momento. Senhor, eu peço que hoje o Senhor renove, nos fortaleça, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, de expectativa, de esperança, de fé, de confiança, de que o Senhor está no controle. Que o Natal para nós seja um tempo de alegria, seja o tempo de renovarmos, Senhor, em Ti, Senhor, a confiança de que Tu estás no controle de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor nos deu o Seu Filho Jesus para vir a esse mundo. Cristo veio, Cristo trouxe salvação para nós. Senhor, não deixa que as dificuldades, que as preocupações, que as crises que muitas vezes sofremos de ansiedade, as lutas que vêm ao nosso coração, façam com que a gente nos distraia e esqueça o verdadeiro e principal motivo, Senhor Jesus, do Natal, que é anunciar que Cristo veio, habitou no meio de nós e trouxe salvação para nós, anunciou o Seu reino. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa noite de culto, por esse tempo do advento, Senhor. Continua a ministrar e falar aos nossos corações. Nós carecemos de Ti, Senhor, cada dia mais.